Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5, estamos de volta. Fizemos aquele intervalo bem breve, vocês já conhecem, é só o mesmo tempo de beber uma água e retornar, é rapidinho. E já estamos de volta, vamos então falar agora dos pronomes relativos. Mas antes, a gente viu na primeira parte do nosso encontro os pronomes interrogativos. E é claro, né, a gente não pode só ver o conteúdo e não praticar. Vamos para nossa prática. Praticar é que vai conseguir fazer com que você aprenda, pessoal. Professor, mas eu não estou conseguindo, estou errando. Galera, erro faz parte da aprendizagem. Aquilo que você acerta, legal, você já aprendeu. Aquilo que você ainda não conseguiu fazer, ainda está errando, é o sinal, é a marca de que você precisa continuar, que você precisa fazer mais e mais, tentar mais e mais. Ok? Então vamos lá para a gente continuar agora nos nossos exercícios. Let's practice. Vamos praticar, vamos praticar, vamos praticar. Galera, tem aqui, olha só, uma atividadezinha para que você faça a conexão entre os 10 que nós temos aqui e as respostas. Tá até destacadinho, tá até coloridinho, olha só. Quais são os pronomes interrogativos? Perceba a posição deles nas frases, ó. Sempre iniciando as frases, sempre no começo das frases. Olha aí, ó. What, where, how, agora acompanhado pelo many. How, agora acompanhado pelo old. Who, how, agora acompanhado pelo much. Whose, which, when e why. Vimos todos eles. E aqui eu tenho as respostas. Tá ok, galera? Eu vou colocar as respostas aqui do lado. Não, deixa que quando eu for colocar, eu coloco os números e fica mais fácil. E aí, pessoal, para responder essa atividade, você vai ligar as perguntas às suas respostas. Vou fazer a primeira para vocês entenderem como é. E aí eu dou um tempinho para vocês responderem as outras. Observa só, a primeira diz assim, ó, what time? O pessoal está falando de tempo. A informação que você quer é relativa a tempo. Qual é a resposta que fala de tempo? A primeira fala de gato, cats. A outra fala de father, meu pai, nada a ver. A outra fala de água, water, não tem nada a ver também. A outra começa com because, olha aí, começa com because. A próxima fala de escola, não, nada a ver com hora não. A seguinte fala de Saturday, fala de sábado, também não tem nada a ver. A seguinte fala aí, ó, 5 to 3. Opa! Tá falando aí de números, olha só. Faltam 5 minutos para as 3 horas. Então, essa daqui é a minha resposta para a pergunta de número 1. Que horas são? What time is it? Você vai fazer isso com as 10, ou melhor, com as 9 que faltam. Belezinha, gente? Você tem 2 minutos para responder essa atividade, tempo suficiente para que você possa ligar aí as perguntas às respostas. Boa atividade para vocês. 2 minutos na tela.
E aí, galera, como é que foi a atividade? Foi fácil? Foi difícil? Foi mais ou menos? O que é que vocês acharam? Pessoal que está nos acompanhando agora, lá em Uruçuí, como é que foi a atividade? O que é que vocês acham? Coloca aí no chat para mim. Ih, professor, foi difícil, a gente não conseguiu fazer muito bem, não. Ou então coloca assim, professor, ó, legal, a dica que você deu aí pra gente deu tudo certo. Ou então, professor, a gente conseguiu fazer algumas, mas nem todas, foi um pouco complicado. Eu preciso desse retorno de vocês, galera, senão a gente vai ou fazer mais atividade, ou vocês me dizem, não, tá ok, a gente pode continuar o conteúdo. Ok? Podemos corrigir, gente? Enquanto eu vou fazendo aqui a próxima, vocês vão colocando aí pra mim. Professor, foi mais ou menos, e foi difícil, ou então foi tranquilo. Dá pra gente continuar o nosso conteúdo, porque um depende do outro, viu? Um depende do outro. Se não ficar claro, se não pegar essa parte aqui, a segunda parte fica um pouco mais complicada, viu, gente? Realmente, isso é verdade. Olha número 2. Where? Onde? Galerinha, onde? Tô falando de lugar. Procura lá nas nossas respostas. Professor, eu vi aqui alguns lugares, ó. Ih, tem gato, tem com meu pai. Não, 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 não. Mas aqui, olha só, tem a escola. Se é a escola, então eu tenho aí, ó, school. Esse é o lugar. Onde ela está? Ela está na escola. Onde? Onde ela se encontra? Onde ela está? Ela está na escola. Essa foi a resposta número 2, number 2. Vamos para o número 3. Observa só. A number 3 fala de how many. Observa só. How many. Professor, how many? Eu estou falando de quantidade. Quantidade. Então, eu estou perguntando quantos. Professor, qual é a que a gente tem aí que é quantidade? Observa aí, procura, procura, procura. Já é a primeira, né, gente? Tá falando aí, ó, de gatos. Quantos gatos você tem? Olha aí, ó. Tenho 10 gatos. É, tem gente que gosta muito, né, gente, de gato. Tenho 10 gatos. Olha aí. I have 10 cats. 10 cats. 10 gatos. Olha o número 4. Number 4. Diz o seguinte. How old? Professor, old. Eu sei que old é velho. Então tá falando aí, galera, de idade. Perceba, tá falando de idade. Vamos ver aí se a gente tem a idade de alguém em algum lugar. A última, né, galera? A última, olha só, a última diz, ó, 35 years old. 35 anos de idade. Então aí a minha número 4 é a resposta da questão de número 4. Belezinha, galera? Resposta da questão de número 4. E a número 5, professor? Vamos ver aqui a número 5, bora lá. A número 5 agora usa o who. Esqueça não, esse who é marca de pessoa, galera. Tá falando de pessoa. Se tá falando de pessoa, procura tua resposta numa pessoa. Vamos ver aí, ó. Who's him? Olha aí logo a minha segunda. Fala aí, ó. Meu pai. Ah, ele é o meu pai. Então a número 5 tá aqui, ó. Quem é ele? Who's him? Ele é meu pai. He's my father. Beleza, gente? Quem é ele? Meu pai. Tá aqui a minha respostinha. Ok, gente? Número 6. How much? Galera, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque esse how much se refere a dinheiro. Se refere a dinheiro, galerinha. Se tá falando de dinheiro, você vai procurar uma resposta que inclua, de alguma maneira, dinheiro, né, pessoal? Não tem para onde correr. É isso aí que a gente está procurando. Então, vamos procurar aqui. Tem aqui água, tem aqui cabeça, tem aqui Saturday, sábado. Opa! Encontramos dólares. Olha só. 35 dólares. 35 dólares. Então, né, gente, essa aqui vai ser a resposta número 6. Quanto custa? Custa 36, ou melhor, 35 dólares. É a resposta da número 6, da minha perguntinha número 6. Essa é a resposta da minha pergunta número 6, falando aí de dinheiro. Tá falando usando a pergunta how much. Beleza, galera? Podemos ir para o número 7. Olha o número 7 que começa com whose. Olha só, whose.
Não esqueça, esse whose fala de posse, fala de quem. De quem, a quem pertence. Tá falando de um lápis, ó. Whose pencil is this? De quem é este lápis? Observa aí, procura aí lápis. Nosso... Ah, aqui no finalzinho, né, gente? Ó, esse lápis pertence ao Martin. Olha a apóstrofe S aqui, ó. Isso aqui, gente, é o que você chama de caso genitivo. Pertence a... é dele. De quem é? É do Martin. Ok, galera? Pertence ao Martin. Show de bola? Então, é do Martin. De quem é esse pincel? Esse pincel é do Martin, ok? É do Martin. Vamos de número 8. E eu não coloquei aqui, não. Número 7. Deixa eu colocar aqui a resposta, né? Resposta número 7. Vamos para o número 8. Number 8. Which drink do you want? O professor está falando aí de drinks, ó, de bebidas. É claro que tem um número limitado de bebidas, né, pessoal? Tá perguntando aí, qual bebida você quer, galera? Esse which, ele te dá opções. Não esqueça disso, esse which, ele te dá options. Se ele tá te dando opções para você responder, procure qual delas é a mais adequada. Gente, tá perguntando qual drink. Não dá para você responder numa pergunta dessas uma comida, por exemplo. Você tem que falar sobre bebidas. Não dá para você responder aí, por exemplo, sobre carros ou sobre aulas. A pergunta é qual bebida você quer. Então, ela está te dando opções dentro dessa situação, dentro desse contexto de bebidas. Ok, gente? E aí, qual é a bebida que a pessoa está interessada aqui? Logo aqui, né, gente, na terceira oportunidade aqui, nós temos water, água. Que bebida você quer? Eu quero água. Essa é a número 8. Show de bola? Temos só mais duas. 9 e 10. E aí? Vamos que vamos? 9 and 10. Dá uma olhadinha na number 9. When. Galera, when é quando. Se eu te pergunto quando, a tua resposta certamente vai ser referente a tempo. Não é isso, galera? Tempo. When is the party? Quando é a festa? Vamos ver quando que é a festa? Ah, professor, quando? Encontrei aqui, ó, Saturday, sábado. Quando é que é a festa? A festa é sábado. Essa é a minha resposta da número 9. Maravilha. Professor, só faltou a última, número 10, a mais fácil de todas. Só a que sobrou, né, galera? Mas, professor, como é que eu faria para responder essa? Gente, é fácil demais. A número 10 utiliza aí o why, olha só. Porquê de pergunta, porquê de resposta, because. Se esses dois estiverem na jogada, ligue eles o quanto antes, porque um jamais vai estar separado, longe do outro. Sempre eles vão estar pertinho, sempre eles vão estar unidinhos um ao outro. Não esqueça disso. Tudo bem, gente? Então é isso. Não esqueça de ligar o why e o because. Ambos trazem a ideia do porquê. Lembrando que um deles é o porquê de pergunta e o outro é o nosso porquê de resposta. Ok, galerinha? Show de bola? Massa! Então, vamos que vamos, que o primeiro exercício já foi. Galera, vamos praticar mais um. Olha só, esse aqui é rapidão, só para a gente poder realmente fazer a atividade sobre os pronomes interrogativos. E a gente cai de cabeça nos pronomes relativos, hein? Que é aí a definição, galera. Qual a definição correta dos double H questions? Vamos ver? Olha só, nós temos aí o what, nós temos o who, nós temos o how, when, why e where. Vamos ver onde é que cada um se encaixa. Número 1 fala de informação sobre lugar e posição. Ah, gente, se é lugar e posição, obviamente que a sua pergunta é onde?
Cadê o onde aqui? Where. Olha aí, ó. Esse é o nosso número 1. Where. Onde que aquilo aconteceu. Número 2. Informação a respeito de pessoa ou pessoas. Singular ou plural? Pessoas. Quem? Se eu estou perguntando quem, minha pergunta é usando who. Esse é o nosso quem, utilizado para sujeito. Número 3. Tá falando de razão, galera. A razão de alguma coisa ser. Se eu estou perguntando razão, a minha pergunta é o porquê. Então eu inicio aí usando why. Show de bola? Why. Por quê? E é claro que a resposta vem com because, não é mesmo, gente? A resposta vem com o because. Número 4. Estou perguntando sobre uma coisa, algo. E aí, gente, se é algo, se é uma informação sobre coisas, informação é o what, é o que, qual. Essa é a informação sobre uma coisa, sobre algo. Esse é o número 4, nosso number 4. E a número 5, gente, tá perguntando sobre o quê? Observa só. Número 5 tá perguntando sobre qualidades e quantidades. Olha aí, ó. Quantity ou quality? Quantidades ou qualidades. Então, certamente, eu estou perguntando como. Se aí, é claro, se for how much, estou falando de dinheiro. How many, quantidade. Só o how sozinho é de maneira. Esse aí é o nosso número 5, é o como. E é claro, sobrou a número 6, when. Esse when está falando de dia, mês e ano. Eu estou falando de time. Estou falando de tempo. Ok, galera? Então aí a gente consegue finalizar mais uma das nossas questõezinhas para que a gente possa começar agora falando sobre pronomes relativos. Vamos que vamos. Vamos lá para os nossos pronomes relativos, os nossos relative pronouns. Bora, bora, galerinha. Os pronomes relativos. Professor, quem são esses pronomes relativos? Pronome relativo pode ser o that, who, whom, which e whose. Professor, a gente já viu esses. Olha só, já conhecemos. Quem são esses aqui? Já mesmo. Eles são pronomes que, quando estão em um período composto... Professor, o que é período composto? Período composto, pessoal, é quando você pega duas orações e junta. Você soma. Se você soma duas orações, conectando as duas através de alguma estrutura, essa estrutura de conexão é entendida como um pronome relativo. De novo, se você tiver duas orações, duas frases, que você junta essas frases, se você conecta essas frases, uma com a outra, esta frase combinada você chama de período composto. E a partícula, a palavra que faz a combinação, você chama de pronome relativo. Por isso que ela é tão importante, gente. E é claro que a sua função, ela vai indicar a função da outra frase. Essa indicação vai puxar, sabe de onde? Lá dos interrogativos que a gente acabou de assistir a aula. Ah, professor, então aí, quando você estava falando de pronomes interrogativos, estava preparando o terreno para quando a gente chegar aqui nos relativos, que são mais complexos, são mais difíceis, aqui não, aqui você já vai estar de boa, porque você já viu o que é que cada um deles representa, o que cada um deles quer de informação. Então tá fácil, gente. Só você observar isso. Olha só uma característica importantíssima do pronome relativo. O pronome relativo retoma, ele clona, ele copia quem estiver antes dele. Ele copia, ele cola o seu antecessor. E, professor, então quer dizer que ele vai fazer uma cópia de quem vier antes. É exatamente isso. E aí ele vai trazê-lo para o início da
nova oração. Ele concorda sempre com quem vem antes, mas isso aí é na língua portuguesa, tá bom? Em inglês isso não vai acontecer, não. Vocês vão já ver. Olha só. O primeiro deles é o who. Professor, a gente viu agorinha. É o quem, mas que aqui com o pronome relativo, na maioria das vezes, vai ser traduzido como que. Tudo bem, gente? É o quem ou que. Perceba que esse que ou quem é óbvio que ele vai falar de pessoa. A gente já viu isso, acabou de ver. Só que aí é que tá. Gente, dá uma olhadinha aqui que pronome. Ele está pró os nomes, ele está ajudando os nomes. Se eu voltar lá para minha estrutura, sujeito, verbo e objeto, verbo não é nome. Elimina esse cara daqui, verbo não é nome. Pronome relativo ou vai substituir o teu sujeito ou vai substituir o teu objeto. Verbo jamais. Tira esse cara da tua vida, ele não vai aparecer aqui não. Esse who se refere à pessoa e essa pessoa pode ser sujeito ou pode ser objeto. Ok, gente? Claro que na função sintática de pessoa ou na função sintática de objeto, não é isso, gente? E aí, é claro, ele vai sempre vir acompanhado do verbo ou do objeto, acompanhado por um nome ou pronome. Professor, como é que eu sei que ele é sujeito? Ele vai vir antes de verbo. Simples assim. Identifica quem é que tem o verbo que tu responde a tua questão, se é sujeito, porque vem antes. Se vier antes do verbo, é sujeito. Se veio depois, é objeto. Não tem jeito. Olha aí nosso exemplo, olha aí a garota. The girl who rented the house is very smart. Olha a garota aí, ó. A garota que alugou a casa, ela é muito esperta. Professor, então aqui eu tenho o who. Se refere a quem vem? Antes. Quem foi que veio antes? A garota. A garota que? A garota que alugou a casa. A garota que alugou a casa. A garota, então, é o sujeito. Professor, como é que eu sei que é sujeito? Olha aqui o verbo, ó. Se o verbo tá aqui, quem veio antes? Sujeito. Tem pra onde ser outra coisa, não. Esse, então, é o nosso primeiro pronome relativo. Olha o segundo. Olha o segundo. Professor, mas a gente viu agora esse também. Nosso segundo pronome é o whom. Olha bem. Olha bem. O whom, pessoal, é ou não é sujeito? Agora não. No sujeito, verbo e objeto, o whom sempre, para todo sempre, vai assumir função de objeto. Whom não é sujeito. Whom é objeto. Não tem jeito, galera. Então, aquele who que estava ali antes pode ser sujeito, mas também pode ser objeto. Por sua vez, o whom jamais vai ser sujeito. Ele sempre fala de pessoas e ele sempre possui função de sujeito. Professor, como é que pode cair uma questão dessas? Sabe como é que cai uma questão dessas, galera? Cai assim, ó. Identifique qual é o pronome relativo desta frase. E aí você já sabe, ou o pronome relativo vai ser who, ou o pronome vai ser whom, ou vai ser that, ou vai ser... Vou já mostrar todos. Em seguida, ele te pergunta assim, qual é a função desse pronome relativo? E aí você vai me dizer, a função dele é função de sujeito. A função dele é função de objeto. Só são essas duas possibilidades, pelo menos por enquanto. Já eu mostro as outras possibilidades. Mas, por enquanto, sujeito ou objeto. E o uso, professor, o uso é muito formal. Quando você aumenta o grau de formalidade. Ok, gente? Se tiver um alto grau de formalidade, já sabe. Esse aí é o whom, com a função de objeto. Exemplo. André is the person whom I bought the car. Cuidado. Professor, aqui eu estou falando do André, ó. Legal.
O André é sujeito dessa primeira frase. Beleza. Como é que eu sei disso? Olha o verbo. Está antes do verbo, sujeito. Show de bola. E agora? A pessoa, objeto. É verdade. Mas ele, o André, que é o objeto? É, gente. Por que que o André é o objeto? Porque eu comprei o carro dele. Ele era o dono do carro. Foi de quem eu comprei. Eu sou o sujeito. O André, que é a pessoa, é o objeto. Olha o who aqui, é teu pronome relativo. Se refere a quem vem antes. A pessoa. The person. O André é a pessoa de quem eu comprei o carro. Perceba. A pessoa de quem eu comprei o carro. Função desse pronome relativo whom é a função de objeto. Show de bola? Esse foi o nosso segundo pronome relativo. Vamos para o nosso terceiro. Vamos para o nosso terceiro pronome. Esse agora é o which. Olha aí, ó. Which. Professor, esse which, ele vai se referir a quê? Esse which é o não pessoa. Não pessoa. Professor, quem é que não é pessoa? A gente não é pessoa. Tudo aquilo que você não conseguir identificar como pessoa. Se for um objeto, é pessoa, gente? Não. Se for um animal, é pessoa, gente? Não. Se você não consegue identificar como pessoa, qual pronome relativo você usa? Which. A gente diz, em geral, que é usado para coisas ou animais, porque não são pessoas. Simples assim. Não pessoa. E aí, pessoal, esse which você tem que ter cuidado. Porque lá naquele esquema sujeito, verbo e objeto, do qual o pronome relativo jamais se refere a verbo, este poderá se referir aos dois. Tudo bem, gente? E aí você é óbvio que vai ter muito cuidado, né, galera? Vai precisar ter muito cuidado com ele, ok? Porque ele pode assumir a função de sujeito ou assumir a função de objeto. Quem determina isso, professor? A posição dele na frase, lembra disso. Se for sujeito, ele está antes do verbo. Se for objeto, ele está depois do verbo. Já facilita muita coisa. Já facilita muita coisa para vocês. Observa a posição do verbo e a partir da posição do verbo, você já faz a sua ligação. Se é sujeito ou se é objeto. Show de bola? Olha o exemplo aí, professor, eu estou vendo aí um elefante. Esse elefante é pessoa, gente? Não, é não pessoa. É um objeto? Não, é um animal. Animal não é pessoa. Resolvi então a minha situação. O elefante que morreu, coitadinho, ele é da África. Professor, como é que eu vou saber aqui se ele é sujeito ou se ele é objeto? Gente, nem tem outra coisa aqui. Pergunta para o teu verbo. Quem morreu? Quem morreu foi o elefante. Então ele é sujeito. Função dele na frase é a função de sujeito. Ele é meu pronome relativo e ele se refere, ele copia, ele clona quem veio antes. Simples assim. Quem foi que veio antes, professor? Quem veio antes foi o elefante. Tá aí então meu sujeito. Usei which porque não é utilizado para falar de pessoas. Olha mais um exemplo. The book which describes about yoga in detail is written by Timothy McHale. Ih, professor, tô falando agora do quê? Do livro, rapaz. Olha a capa do livro. Aqui, gente, ó. É um exemplo de book cover. Olha aí, ó. É um exemplo de book cover. É um exemplo de capa de livro. É ou não é a capa do livro aí do rapaz? A capa do livro do Timothy McHale. Observa aí, ó. A capa do livro. Ah, professor. Então, se é a capa de um livro, capa de livro é pessoa? Não. Se não é pessoa, eu uso which, pronome relativo, relative pronoun. Se é meu pronome relativo, se refere a quem veio antes. O que foi que veio antes? O livro. Cadê o verbo aqui? Não é o livro que descreve? Descrever é meu verbo.
Se ele descreve, opa, veio antes. Se veio antes do verbo, a função dele é a função de sujeito. Show de bola? Função, então, é função de sujeito. Beleza, galera? Tem aí a função, então, de sujeito. Belezinha? Show de bola. Então, o livro que descreve sobre o yoga em detalhes, detalhadamente, foi escrito, melhor dizendo, pelo Timothy McHale, o livro. E aí, galera, eu faço, então, um adendo. Eu abro aí, olha só, além de espaço para a gente falar sobre os pronomes relativos, a gente também fala sobre os advérbios relativos. E, professor, qual a diferença? A diferença é que os advérbios relativos, olha só, nós só temos esses três aqui: whose, where e when. São esses os três. E eles vão marcar circunstâncias. O whose, a gente viu agorinha, é o de quem. Pessoal, de quem marca uma posse. Quem pertence àquilo. De quem? Marcação de posse. Por outro lado, nós temos o where. Professor, a gente viu agorinha. Where, onde? Está falando de quê? De lugar, galera. Está falando de localização, posição no espaço. E o último deles, a gente viu também agora há pouco, é o when. Este se referindo a tempo. É o quando. Quando você estuda, quando você trabalha, quando você visita seus pais, quando você passeia. É o quando, gente. Esse aí é claro, falando de tempo. São esses, então, os advérbios relativos. E eles vão te perguntar a função. Advérbio relativo não tem função de sujeito, não tem função de verbo, não tem função de objeto. Professor, a função dele vai ser de quê? De complemento. C de complemento, C de circunstâncias. Quais circunstâncias são essas, professor? Você pode falar de posse, você pode falar de lugar e você pode falar de tempo. Ok, gente? É isso aí. Essas são as 3 possibilidades de circunstância que você vai poder observar como função do teu pronome relativo. Vamos ver os exemplos? Aqui é um exemplo. Eu vou pular esse daqui, gente, para a gente não perder tanto tempo, tá? Que é só um exemplo um pouquinho maior, mas depois a gente pode falar sobre ele se nós tivermos tempo. Então vamos aqui para os advérbios, um de cada vez. Agora falando então de advérbios relativos. O primeiro deles, eu estou chamando ele de whose. Galera, o whose. Lembra que lá ele era o de quem? Pois é. Esse de quem agora, como pronome ou advérbio relativo, a sua função vai ser traduzida como cujo, cuja, cujos ou cujas. E aí, galera, vai se referir ou a pessoas, ou a animais, coisas, tanto faz. O mais importante é que você perceba a sua relação de posse. Ele vai unir, ele vai ligar. Aquele que possui e a coisa possuída. A pessoa tem um carro, beleza, pois ele vai ligar a pessoa, o dono do carro, ao carro. Simples assim. Ah, professor, possui aí, ó, uma moto. Vai ligar a pessoa que possui a moto. Vamos ver o exemplo, ó. Nós temos aí a Liz. A Liz, ela tem opiniões que eu posso confiar. Beleza. Então, professor, eu percebi, ó, que o whose, ele tá bem no meio aqui, ó. Ele é o meu pronome relativo, meu advérbio relativo. Beleza. E como ele tá ligando duas coisas, ele fica bem no meio, ó. Alguém e opiniões. Observa que na tradução, ele vai se referir, ele vai usar as características de quem vem depois, ó. Não são as opiniões, não cujas opiniões, tá bom? Ela tem opiniões, as opiniões são dela, pertencem a ela. É a noção, de novo, de
posse, é a noção de pertencimento. Professor, se perguntar qual é a função, você bota assim, ó, a função deste whose, a função do whose é de adjunto. Adjunto de quê, professor? De posse. Adjunto de posse. Beleza? Essa é a função deste pronome relativo, advérbio relativo, o whose. A função dele na frase é de adjunto de posse. Vamos para o próximo. Mais um advérbio relativo. Esse daqui, galera, é o where. Professor, a gente viu agora há pouco. Esse where é o onde. Está se referindo a quê, gente? Está se referindo a localização geográfica, localização física. Estou falando de lugar. Não tem jeito. Onde? Lugar, gente. Não tem para onde. Se eu estou te perguntando onde fica alguma coisa, é o local onde aquilo acontece. É o local em que você localiza aquilo dali. Então, nós temos aí o where. Onde. Pessoal, observe então aqui o nosso exemplo. This garden where we got married. Esse aqui é o jardim onde nós casamos, no qual nós casamos. Observa só, where, meu pronome relativo, ou advérbio relativo, se refere a quem vem antes. Quem foi que veio antes? O garden, o jardim, onde nós casamos. Então, professor, qual é a função sintática? A função sintática daqui, a função desse where é de adjunto de lugar. Simples assim. É um adjunto de lugar. Tá aí. Qual foi o lugar onde nós casamos? Lugar é sujeito, gente? Não. Lugar é objeto? Não. Lugar é verbo? Não. Lugar não é nenhum desses. Lugar é o advérbio de lugar, é um adjunto de lugar, quando a gente trata de sintaxe. Beleza, galera? Então, nós temos aí adjunto de lugar. Show de bola? É isso aí. E o nosso último, para encerrar o encontro de hoje, é o when. Observa só, esse when é o que ou quando. Professor, se eu falo de quando, é óbvio que quando está se referindo a tempo, pessoal. Quando é tempo. Então, é um pronome que traz uma relação com o marco temporal, com o tempo em que alguma coisa acontece ou aconteceu. É o tempo em que aquilo tomou lugar, no espaço e no tempo. Então, galera, olha aqui o exemplo para a gente ir finalizando o encontro de hoje. It was on October 12th when the film started. Tem aqui, olha só, o filme da Netflix, o Apostle. Dá uma olhadinha aí. Realmente, pessoal, tá aqui, ó, outubro, dia 12, beleza. Professor, como é que eu vou saber aqui que é o tempo, galera? 12 de outubro não é tempo. Cadê o pronome relativo? Olha ele aí, ó. When, esse é teu pronome relativo. Ele se refere a quem vem o quê? Antes, nunca a quem vem depois. Quem veio antes, professor? Olha aí, ó. Foi tempo, gente. Foi o tempo, olha aí. A data em que o filme estreou. Professor, aqui apareceu star. Star não é estrela? É sim. Então o filme estrelou? Não, né, gente? O filme estreou. Tá ok? Então o filme starred. Foi no dia 12 de outubro, quando o filme estreou. Se eu perguntar para você na sua provinha qual a função sintática deste when, a sua resposta você já sabe. A função sintática do advérbio relativo when
é de adjunto de tempo. Simples assim. Adjunto de tempo. Ok, galera? Pessoal, e aí com esse daqui a gente vai encerrando o encontro de hoje. Tá ok? Encontro de hoje, gente, nós falamos sobre pronomes interrogativos para que a gente pudesse fazer a ponte, para que a gente pudesse fazer a ligação para o segundo conteúdo da aula de hoje. O conteúdo era pronomes relativos. A gente trouxe a morfologia primeiro, a forma das palavras, para depois a gente conseguir trazer a sintaxe, que é um pouquinho mais complexa mesmo. Lembrando da estrutura sujeito, verbo e objeto, pronome nunca vai se referir a verbo. Então você vai poder ter possibilidades de função sujeito e de função objeto. E aí, é claro, além dos pronomes relativos, vimos também os advérbios relativos. Os advérbios relativos são aqueles que vão falar de circunstâncias. C de circunstância, C de Canal Educação, não esqueça, né, gente? As circunstâncias e os complementos, pessoal. Nem vai ser sujeito, nem vai ser verbo, nem vai ser objeto. Vai ser o complemento, galera. E aí, é claro, para você finalizar, você perceba as funções dos advérbios relativos. Perceba que a gente pode ter a função de posse, pode ter a função de lugar e pode ter a função de tempo, a depender da situação e do advérbio relativo. Com isso, galerinha, nós finalizamos o encontro de hoje. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vejo vocês na nossa próxima aula, próxima sexta-feira. Um abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.